Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 da eliminação gaussiana, tá? E neste vídeo eu vou mostrar para vocês um critério para você selecionar o pivô e fugir de algumas armadilhas que podem acontecer enquanto você está fazendo a eliminação, quando está calculando o multiplicador, e aí pode aparecer um elemento igual a zero, tá? Exatamente no pivô. E aí a ideia é que a gente selecione o pivô da maneira correta. Então, eu vou apresentar aqui apenas a estratégia de pivotamento parcial, tá? Essa estratégia ela consiste em você fazer o seguinte: ó, no início da etapa K, da fase da eliminação, ou seja, quando você está escolhendo o pivô, você vai escolher o pivô para o elemento que tem o maior módulo entre os coeficientes, e aí você vai percorrer aqui as linhas abaixo daquele pivô que você está escolhendo, tá? E trocar a linha K e a linha I se for necessário. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você está aqui no K igual a 2, tá? K igual a 2, ou seja, você está selecionando este pivô aqui, ó, porque você está no segundo elemento da diagonal, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar as linhas que estão abaixo, tá? E verificar se tem algum número em módulo maior do que o pivô que já foi selecionado automaticamente. Então, de início, no início da etapa K, você vai selecionar esse pivô aqui. Porém, você vai verificar se tem abaixo dele, naquela mesma coluna, tá? Você vai percorrer as linhas abaixo dele, verificar se tem algum número em módulo que seja maior do que ele. Se tiver algum número em módulo que seja maior que ele, no caso aqui vai ser o menos 3, né? Porque você vai tomar o módulo 3, vai ser maior do que este número aqui. Então você vai fazer o seguinte, vai trocar esta linha 3 inteira, tá? Com a linha 2. E aí o novo pivô vai ser exatamente o menos 3, tá? Então você vai trocar, fazer essa troca aqui entre as linhas 2 e 3 e vai ficar com essa configuração aqui. Então, isso vai fazer com que você melhore, tá? O código, especificamente utilizando isto aqui para os erros de arredondamento, tá? Então, quanto maior for o pivô, melhor vai ser. Que se o pivô for um número muito próximo de zero, o que vai acontecer é que você vai dividir por um número muito próximo de zero e isso vai dar um número muito grande e os erros eles vão aumentar, tá? Então, quanto maior o pivô for, melhor vai ser do ponto de vista computacional, tá? Então, a estratégia é bem simples. Dado que a gente está na etapa K, a gente vai olhar todas as linhas abaixo daquele pivô automaticamente selecionado e vai verificar se tem algum número em módulo que seja maior do que aquele selecionado previamente. Se tiver, a gente faz essa troca, tá? Então, é simples assim. Vamos para o código. No código a gente copia aqui, tá? Copia todo. Eu vou criei aqui um novo arquivo, tá? Em Python, então eu chamei aqui de Gauss com pivotação, tá? Esta aqui é uma estratégia de pivotação parcial, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Antes da parte da eliminação, eu vou criar uma nova função, onde essa função aqui vai ser uma função seleciona pivô, tá? E aí, para selecionar o pivô, eu tenho que ter as seguintes coisas, eu tenho que estar numa num determinado ponto, né, da diagonal, então eu vou ter que ter o elemento da diagonal, tá? Então aqui a posição da diagonal que eu estou no momento, posição K, a matriz A e a matriz B. Porque perceba que quando eu fizer uma troca, tá, de linhas, por exemplo aqui, ó, trocar a linha 2 com a linha 3, eu tenho que trocar tudo, inclusive o vetor B aqui, tá? A posição do vetor B tem que ser trocado também. Então, eu vou ter essas entradas aqui, entrada a entrada B e a posição que eu estou atualmente. Tá? Bom,
esta função aqui, eu vou simplesmente retornar uma flag, onde esta flag vai ser verdadeiro ou falso, tá? Eu vou utilizar isso aqui para fazer o cálculo do determinante posteriormente. Então, eu vou retornar simplesmente uma flag. Esta flag eu vou definir ela, tá? Inicialmente como sendo falso. Falso. E aí, caso eu faça uma troca de linhas, eu vou dizer que essa flag vai ser verdadeira, tá? Porque aí eu quero contabilizar o número de trocas que eu fizer durante o procedimento da eliminação. Porque, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Uma vez que a gente tem a eliminação gaussiana, a gente vai obter um sistema equivalente ao sistema original, de tal maneira, vou voltar aqui para lá na parte da apresentação, de tal maneira que esse sistema que nós obtemos com a eliminação é um sistema triangular superior. E aí é fácil calcular o determinante dessa matriz dos coeficientes, porque o determinante da matriz dos coeficientes vai ser simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Então, eu vou fazer este produto aqui da diagonal principal, isso aqui vai me dar o determinante da matriz, tá? Como a gente está fazendo operações elementares, o determinante não muda com essas operações elementares a menos de uma troca de posição de linhas, né? Quando a gente faz uma troca de linhas ou uma troca de colunas, a gente teria aí, no caso, uma troca de sinal do determinante, tá certo? Então, eu quero contabilizar quantas vezes eu faço essa troca de linhas para poder calcular também o determinante da matriz, tá? E aí eu só vou fazer a substituição reversa no caso de obter um determinante diferente de zero. Então, voltando aqui para o código, nós temos o seguinte. Então, como eu falei, essa flag aqui ela vai retornar verdadeira apenas se eu fizer uma troca de linhas. Aí, eu vou fazer o seguinte. Bom, o tamanho do sistema é o tamanho da matriz B, tá? O pivô atual. Quem é o pivô atual? O pivô atual é aquele número que está na diagonal, tá certo? Na posição K. Na matriz A, que é a matriz dos coeficientes. E a linha do pivô, tá certo? A linha do pivô é a linha K. E aí eu vou verificar se eu vou precisar fazer essa troca da linha do pivô para outra linha. E aí eu vou fazer o seguinte, então, para cada linha, né, para cada linha abaixo do pivô, verificamos se tem um elemento maior do que o pivô, certo? Em módulo. Isso aqui em módulo, tá? Tanto faz se é positivo ou negativo. Então, para cada linha que está abaixo, né? Então, for i vai mudar o número de linhas aqui em range. No range, então, vai de k mais 1, né? K mais 1, que é exatamente da linha abaixo da posição K que nós estamos, na diagonal, e vai até a posição N, a última posição. Ele vai verificar o seguinte, se o A da linha I, coluna K, tá? O valor em módulo dele for maior do que o valor em módulo do pivô, então o meu pivô agora vai ser a linha, exatamente esse elemento que foi encontrado, tá? Na linha I, coluna K. Ok? E aí, a linha do pivô agora vai ser a linha I, tá certo? A linha do pivô agora é a linha I. E eu vou retornar aqui a flag, agora vai ser verdadeira, tá? Porque eu vou precisar fazer uma troca, tá bom? Beleza. Agora, antes disso aqui a gente pode escrever assim, deixa eu
Só verificar, aqui dá 2 pontos para verificar se tem algum erro estrutural aqui. O pivô vai ser o elemento que está na linha I, coluna K, e a linha do pivô vai passar a ser agora a linha I. Tá? Bom, beleza. Feito isso, agora eu vou verificar o seguinte, se a linha do pivô ele for diferente, tá, da linha K, porque perceba que no início a linha do pivô era a linha lá na linha K, e eu fui mudando as linhas e verifiquei que tem agora um número em módulo maior do que o pivô previamente definido, que era esse aqui. Então, se a linha do pivô for maior do que a linha K, significa que eu tenho que fazer uma troca, tá? E aí eu posso escrever então essa troca da seguinte maneira: a linha K e a linha do pivô, tá, vão ser permutadas entre si. A linha K e a linha do pivô vão ser permutadas. Então, simplesmente troca a posição das duas aqui. Então, vai ficar a linha do pivô e a linha K, certo? E a mesma coisa eu tenho que fazer para o B, tá? Porque eu também tenho que trocar a posição do vetor B. Então, o BK e o B da linha do pivô vão permutar entre si. BK e o B da linha do pivô. Tá bom? E aqui sim, a flag, a gente pode retorná-la true, tá? Porque aqui sim eu fiz a troca, tá certo? Quando eu faço essa troca, então eu indico aqui que temos uma troca, ou seja, foi verdadeiro aqui, tá? E aí eu retorno exatamente o valor dessa flag. Pronto, então temos aqui a nossa função que seleciona o pivô. E aí o que é que vai acontecer? Então, no início antes de eu calcular, tá? No início da etapa K, antes de eu calcular cada multiplicador, eu vou ter que selecionar agora o pivô adequado. Então, antes disso, eu vou fazer isso aqui. Seleciona, tá, o pivô na posição K, tá certo? Então, quando K igual a 0, aí ele vai verificar, né? Vai verificar na linha 1, na linha 2, na linha 3, etc., se tem algum número em módulo maior do que aquele que está na diagonal da linha 0. E aqui eu coloco a matriz A e a matriz B. Então, a partir desse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que daí para frente eu vou ter o mesmo código, não foi mudado nada, tá? Eu só simplesmente copiei o código. E aí ele vai fazer a conta utilizando o pivô, tá? Aquela troca que foi feita inicialmente, tá certo? Bom, então beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos rodar aqui o programa e o sistema é o mesmo, tá? 3, 2, 4, 1, 1 e 2, 4, 3 e menos 2. É aquele mesmo exemplo da videoaula passada. E aí a gente tem aqui a solução do sistema, tá certo? E verifiquem que a solução do sistema, no último valor aqui deu exatamente 0, tá? Enquanto que no anterior, certo? No anterior a gente tinha, a gente pode até ir aqui para rodar aqui a eliminação gaussiana. Ó, no caso anterior a gente tinha menos 3, 5 e um número aqui que a gente identifica como sendo 0. Então a escolha do pivô faz com que a gente consiga melhorar, inclusive, essa questão por erros de arredondamento, tá certo? Porque quanto maior o pivô em módulo que a gente escolhe,
menor serão os erros de arredondamento que vão ser efetuados, porque a gente vai dividir por um número maior do que aquele que foi previamente designado, tá? E aí, é exatamente como eu falei, se a gente não faz a escolha do pivô e o pivô ele for um número próximo de zero, aí quando a gente for dividir por um número próximo de zero, isso vai fazer com que esta divisão retorne um resultado grande e os erros eles podem aumentar desta maneira, tá? Bom, agora, juntamente com a escolha do pivô, eu vou só testar aqui para vocês verem o que aquela função realmente fez, tá? Essa função aqui, a seleção do pivô, tá? Aqui nessa matriz, ó. Nessa matriz aqui, eu preciso da matriz B também. Nessa matriz aqui, perceba, por exemplo, se eu estiver na posição 0, tá? O pivô é igual a 3, tá certo? Mas aí o que é que o código ele tem que fazer? Ele tem que ir verificar aqui na posição abaixo e nessa outra posição abaixo se tem um número em módulo maior do que 3. E tem, é o 4. Então, o que é que deve ser feito? A posição da linha 3 tem que ser trocada com a posição da linha, ou melhor, a posição da linha 1 tem que ser trocada com a posição da linha 3, para que o pivô agora ele seja 4 e não o 3. Só que a mesma coisa eu tenho que fazer com o vetor B aqui. Então, se eu for trocar a linha 1 com a linha 3, o vetor B ele vai trocar o número 1, vai fazer a troca com o número 3. Ambos eles têm que trocar de posição aqui. Então, por exemplo, se eu fizer selecionar o pivô aqui na posição 0, tá? Que é exatamente olhando para esse 3 aqui, com a matriz A e a matriz B, o que é que ele tem que me retornar? Vou imprimir aqui, tá? Imprimir a matriz A e imprimir também o vetor B, para verificar o que acontece depois que você faz, depois que você chama essa função aqui, tá? Ó, aqui por último é a solução do sistema que foi impressa aqui embaixo, certo? Mas antes dessa impressão da solução do sistema tem a impressão aqui da matriz A e da matriz do vetor B, tá? Então, ó, a matriz A, agora a primeira linha é 4, 3, menos 2. A segunda linha permaneceu inalterada, certo? A segunda linha permaneceu inalterada. E a terceira linha aqui, ela foi exatamente, era a primeira anteriormente, tá certo? Então foi feito um câmbio aqui, né, entre a primeira e a terceira linha, tá? E também do vetor B, a posição do número 1 e do número 3 foram modificadas entre si, tá certo? O 2 aqui ele permaneceu igual. Enfim, a solução do sistema é a mesma. E aí você pode testar, inclusive, com outras matrizes. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar uma matriz aqui que o determinante dá 0, porque eu quero calcular o determinante, tá? Ó, a matriz aqui, vamos colocar aqui 4. Vou fazer o seguinte, a última linha dessa matriz vai ser igual à primeira linha mais a segunda linha. Então, quando eu tenho dessa maneira, tá? A terceira linha vai ser soma das outras duas, então eu sei que esse determinante vai dar 0. Então aqui eu vou colocar 3, que é a soma de 2 mais 1 aqui, ó. E aqui eu vou colocar 6, tá? Que é a soma de 2 mais 4. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu acho que ele vai dar algum tipo de erro, né? Ó, deu um erro aqui, tá? Então, divisão por 0 aqui. E aí, esse tipo de coisa a gente tem que colocar no código para que não apresente esse tipo de erro. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o determinante ele pode ser calculado pela matriz aqui da eliminação que você obtém utilizando a eliminação gaussiana. Porque vamos voltar aqui, né? Ó, como eu falei para vocês, ó, é só multiplicar, tá, os elementos aqui da diagonal, tá? Multiplicar aqui os elementos da diagonal, tá bom? Então, para calcular o determinante é bem fácil.
aqui, uma vez que a gente tem já feita a eliminação, você já tem a matriz triangular superior, o determinante da matriz triangular superior é igual ao determinante daquela matriz original, tá certo? Então, eu vou inicializar aqui o determinante igual a 1, porque o determinante no caso é um produtório, né? Eu vou multiplicar todos os elementos da diagonal principal, então para k igual a, para k em range, né? Começando do zero aqui, indo até o último elemento da diagonal, eu faço o seguinte, o determinante vai ser o determinante vezes o a, k, índice k, tá? Que é exatamente o elemento da diagonal. Então, estou multiplicando cada elementozinho aí da diagonal e vou ter o valorzinho aqui do determinante. E eu vou retornar também aqui o determinante nessa função, tá? Vou retornar a matriz, aqui o P, eu só mudei as letras por uma questão de melhoria do código, mas aqui é a matriz dos coeficientes, aqui é a matriz o vetor dos termos independentes. Então, está retornando a matriz dos coeficientes agora triangular superior, a matriz dos termos independentes e aqui o determinante que foi obtido dessa matriz, que é o mesmo determinante da matriz original. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, bom, aqui eu preciso também colocar o determinante. Eu tenho que obter o determinante dessa... eu tenho que ter essa estrutura aqui, que eu tenho agora o resultado, são três saídas, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu só vou chamar a substituição reversa se esse determinante ele for diferente de zero, tá? Então, se o determinante ele for diferente de zero, então eu chamo a substituição reversa, tá? E imprimo o resultado. Se não for, eu tenho que dar uma mensagem de erro aqui. Então, eu vou dizer que imprima o seguinte, erro, né? O determinante é nulo, tá? Bom, aí é suficiente, porque determinante nulo não tem como determinante da matriz dos coeficientes, tá? Da matriz dos coeficientes. É nulo e aí você não tem como prosseguir com a conta. Só tem um detalhe aqui nessa conta do determinante que é o seguinte, tá? Cadê? Onde é que ele é calculado? Aqui em cima. Ó, que toda vez que eu seleciono o pivô, se houver uma troca de linhas, então o determinante ele muda de sinal, tá? E aí eu tenho que contabilizar isso, essa troca. Mas, se bem que lá no código, aqui embaixo, eu só quero saber se ele é zero ou se ele não é zero. Então essa troca de sinal não influencia muito, mas se eu quiser saber de fato o número do determinante, né, eu tenho que contabilizar essa troca de sinais. Então eu volto aqui para o código e vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o P é o número de permutações tá certo? Que está sendo feitas aqui. Então, isso aqui é o número de permutações na troca de linhas na seleção do pivô, tá? Então, toda vez que eu seleciono o pivô, se eu trocar uma linha, então eu tenho que contabilizar o número de trocas. Porque cada troca, né, se eu trocar uma vez, então o sinal determinante vai mudar, vai ficar, né, com menos o valor do determinante original. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer essa seleção do pivô, tá? Isso aqui vai me retornar um valor verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ok? Se for verdadeiro, eu vou incrementar, tá, o número de permutações. Então, P igual a P mais 1. Tá? Se for falso, ele não vai incrementar nada, tá certo? No número de permutações. Pronto. E aí, calculando o número de permutações, eu venho aqui, ó, uma vez que eu calculo esse determinante, o determinante vai ser o determinante vezes, aí eu vou ter que fazer menos 1, tá certo?
menos 1 elevado a P, que é o número de permutações que eu tenho. Então, se eu tiver uma permutação, eu vou multiplicar o determinante por menos 1. Se eu tiver duas permutações, ou seja, duas trocas de linhas, eu vou multiplicar o determinante por menos 1 elevado a 2. Ou seja, uma troca par de linhas vai manter o mesmo determinante original. Uma troca ímpar de linhas vai fazer com que o determinante ele mude de sinal, tá? Aí aqui, acho que tem que fazer assim, math.pal menos 1 elevado a P, e aí eu tenho que incluir, tá? Eu tenho que incluir essa biblioteca aqui. Bom, então, vamos ver se funciona agora. Então, com essa matriz aqui, né, que o determinante dela dá 0. Vamos ver o que acontece aqui. Peraí, só um detalhe aqui, eu utilizei a mesma letra para desculpe. Eu vou utilizar assim, permute, tá? O número de permutações aqui. E aqui embaixo o número de permutações. Isso, ó. Então deu erro, né? O determinante da matriz dos coeficientes é nulo, tá? Então ele simplesmente não chamou a função substituição reversa, tá certo? Porque ele só vai chamar a substituição reversa caso o determinante seja diferente de 0. Ele está imprimindo aqui, esse aqui foi só um teste, né? Que a gente fez anteriormente, isso aqui não precisava dessa parte não. Tá? Então, aqui, erro, o determinante da matriz dos coeficientes é nulo, tá bom? Então, vamos voltar para o que era originalmente. Deixa eu ver aqui qual era. 3, 2... Aqui a última linha era 4, 3, menos 2. 4, 3, menos 2. Só isso? Né? 4, 3, menos 2. 1, 2, 1, 3, 2, 4. 1 e 1, 3, 2 e 4. 1 e 1, 3, 2 e 4. Tá certo. Aqui a gente pode pedir também o seguinte, o determinante, né? Determinante da matriz dos coeficientes aí a gente imprime aqui, né? Esse determinante, tá? E vou imprimir aqui também a solução do sistema, tá? Só para a gente conferir aqui o determinante. Então, o determinante da matriz dos coeficientes é 8. E a solução do sistema é menos 3, 5 e 0, como já foi previamente determinado. Bom, aí vocês conferem, tá? Se realmente o determinante dessa matriz aqui dá 8, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Esta foi a estratégia de pivotação, tá? Parcial. Tem uma pivotação completa também, mas acredito que não tem grandes vantagens em relação a isso aqui. Na pivotação completa a gente iria verificar não só as linhas, mas também as colunas, para verificar onde que está o elemento maior, se está na linha, se está na coluna, e aí ia fazer uma troca ou de linha ou de coluna, tá? Mas simplesmente verificar as linhas é suficiente, tá bom? E aí a gente evita algumas armadilhas que podem acontecer, né? Como eu falei, determinante dá 0, melhora a questão do arredondamento, né? Melhora a questão do arredondamento aqui dos cálculos. Tudo bem? Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Um abraço a todos. Até mais.